A gente bem sabe que sempre quando o Sol entra no signo de Áries, a gente tem o que nós chamamos de ano novo astrológico. A energia correspondente à foto do céu no dia 20 de março, que ocorreu nesse ano, que foi a entrada integral do ano que tem a regência de Saturno, 20 de março de 2013, às 8h04 ou 5 logo da manhãzinha, representou o ano novo astrológico de 2013. Então vocês tiveram o ano de Saturno bem forte e bem projetado no sentido de liberdade das amarras de 2012. Porque nós temos 3 meses sempre de interregno. O que são esses 3 meses? A humanidade comemora o ano novo profano do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro. Então, pelo próprio esforço e, diríamos assim também, projeção de consciência, a gente já tem uma virada de energias no ano novo profano. Então a gente vive do dia 1º de janeiro até o ano novo astrológico, que sempre dá no dia 20 ou 21 de março, 3 meses que as energias se confundem. Seria assim, as energias do ano velho, ou do ano anterior, enfraquecendo, e as energias do ano novo, que realmente se firma no ano novo astrológico, começando a ganhar uma energia fluente. Então, o que existe sempre, fica essa dica para os astrólogos, que eu sei que eles me assistem no YouTube, etc. Quando você pega o mapa do ano novo astrológico, esse mapa, ele matiza as energias dele por todo o ano. Então dá até para você achar, para quem entende um pouco de astrologia, quando observa esse mapa, aonde o seu signo solar caiu, que parte do mapa que ele caiu, né? Que tipo de energia. Eu dou a dica aqui que é fácil. O ascendente do ano novo astrológico, ele é Áries. Então os signos, eles seguiram certinho essa energia e essa projeção. Então o ariano, ele tem que viver a força do número 1, da casa 1, Touro dá 2, a sequência dos signos, Gêmeos dá 3, Câncer dá 4, Leão dá 5, Virgem dá 6, Libra dá 7, o Escorpião dá 8, Sagitário dá 9, Capricórnio 10, 11 representa a energia de Aquário e por fim 12 Peixes. Então é um ano onde eu vejo como caiu o signo de Áries como regente do ascendente do ano, que é o primeiro signo. É um ano assim que você representa a energia de Saturno, falando assim, eu vou colocar tudo no seu devido lugar. Vocês perceberam que nesse ano quantas coisas aconteceram já? Isso representa uma providência divina, seria um reajuste, né? O que está mal resolvido? Vamos resolver agora. Mas o que eu acho muito bonito, que dá para a gente observar, não só no mundo, como também na nossa vida particular, porque um é reflexo do outro, vocês vão perceber que tudo depende do nosso livre-arbítrio e escolha. É o momento de você decidir realmente o que você quer nesses anos de Saturno. Então, o que realmente você quer para a sua vida? Firma isso na sua vida. E o que não pertence a você, o que você tem que fazer? Deixa fluir, deixa ir embora, deixa viver a realidade que lhe compete, se não é minha. Por isso que na astrologia a Lua, que eu já vou começar a falar dela, que representa o planeta que está mais ligado ao passado, no sentido evolucional, a Lua representa o passado, a energia de forças que nós ainda temos que resolver até hoje. Vocês vão entender hoje a Lua como um planeta que foi capturado pelo movimento da Terra. Nós vamos conversar um pouco do final do que nós chamamos de Lemúria e Atlântida, que a Lua tem muito a ver com isso. Vocês vão ver que interessante que é isso. E ela hoje, ela carrega esse estigma, vamos dizer assim, de uma consciência que a humanidade tem que aprender a resolver. É aí que os astrólogos, que seguiam a astrologia divina, que foram ensinadas pelos vigilantes silenciosos, ou, como diz na escritura de Enoque, os anjos caídos, e esses anjos caídos, que eram os vigilantes silenciosos de um 5º dia da criação, de um 5º sistema evolutivo, eles passaram tudo isso para os seres humanos. Por isso que eles começaram a construir as pirâmides alinhadas com as constelações. Porque eles tinham o conhecimento do que está em cima é igual e análogo ao que está embaixo. E eles que começaram esse princípio hermético. Então eles começaram a construir todas as pirâmides que existem na face da Terra com alinhamento com as constelações. Então o céu se tornou terra e a terra tinha refletido o céu. Então esses vigilantes silenciosos
eles ensinaram para a humanidade todos os segredos ligados à astrologia. Então hoje, quando a gente pega a astrologia, baseada nessa sabedoria das idades, que muito se perdeu hoje pela materialidade, a Lua, ela representa, assim, no contexto kármico de resgate de energias, um dos planetas mais importantes ligado à astrologia, porque na astrologia ela não é satélite, ela é um planeta, e um planeta sagrado. Ela tanto traz, como eu já falei muitas vezes aqui, o aspecto da mãe divina como o aspecto da mãe infernal. Ela traz os dois aspectos. Então, quando você trabalha a projeção, que vocês vão aprender na astronomia, que eu vou mostrar para vocês como isso se forma e como isso se processa, né? Que é matemático. A astrologia é puramente matemática, que matemática é uma das 7 ciências do saber antigo, junto de outras 6. A astrologia é puramente matemática, lógica, que você utiliza um quinto princípio de consciência quando você começa a utilizá-la com conhecimento. Então existem 2 pontos por onde a Lua passa durante o ano, que esses 2 pontos representam o que nós chamamos de cauda e cabeça do dragão. É um eixo polar e complementar, que representa o quê? Um é o aspecto da mãe divina, que a gente chama de cabeça do dragão, e o outro é o aspecto da mãe infernal, que se chama cauda do dragão. Então, para onde o dragão mostra a sua cabeça é para onde a evolução está acontecendo. É onde a evolução ela tem o máximo do seu esplendor e luz. Por isso que o dragão é um animal sagrado no Oriente, né? Porque o dragão, vocês vão ver, a gente vai falar um pouquinho do simbolismo dele. O dragão, ele representa aquele animal que tem um poder de tirar o seu fogo divino interior através da sua boca. O que representa isso? Ele externa a sua espiritualidade, a sua força, o seu poder. Então, no seu sentido mítico ou mitológico, é aquele que consegue colocar Agni, o fogo sagrado, para fora. E Agni, como fogo sagrado, representa o quê? O fogo que é plasmado e que é a força de geração da Mãe Divina. Porque a Mãe Divina, no seu aspecto mais bonito, ela representa esse fogo interior que está dentro de cada um de nós. Então todo dragão traz esse tipo de energia e consciência. Né? Se vocês quiserem compreender um pouco mais sobre Agni, procurem os mitos hindus ligados a Tuastri. Tuastri representa o carpinteiro, que está ligado à força, que ele cria um instrumento que se chama Pramanta, e o seu filho, que é o fogo que nasce ali, se chama Agni, desse aparelho que trabalha através de fricção. Então é muito bonito esse conto, fica aí a dica para quem quiser se aprofundar, né? Mas a Lua é muito interessante, ao mesmo tempo como tudo é polar, ela traz essa força contrária também. Ao mesmo tempo que ela pode representar o sonho, a utopia, a conquista do amor universal, do amor incondicional, aonde todas as divindades femininas se revestem dessa energia lunar, quando nós falamos de Iemanjá, quando nós falamos de Jaci, quando nós falamos de Ísis, todas elas são revestidas de forças lunares. Mas todas elas possuem o seu lado contrário, que aí é o dragão que destrói. Que o fogo que sai de dentro destrói, faz mal, ele cria ilusões aonde a pessoa se perde com essa energia do fogo, que são as paixões e os sentimentos mal resolvidos. É onde se projeta a cauda do dragão. Então nós vamos compreender que essa parte da Lua, ela traz muitos segredos que nós temos que aprender a desvendar. É aí que nós vamos chegar um pouquinho, que vocês vão compreender agora, como que nós tivemos o final de 2 etapas evolutivas humanas, que se chama Lemúria e que se chama Atlântida. Vamos entender primeiro o que é Lemúria e Atlântida. O ser humano, nesse 4º dia da criação, nós estamos no 4º dia. Primeiro mineral, segundo vegetal, terceiro animal, 4º ser humano. E aonde residiam os vigilantes silenciosos que caíram na Terra, seres do futuro de um 5º dia da criação. Essa é uma das chaves para entender o 1º capítulo do livro de Enoque, os vigilantes silenciosos. Que eles, como anjos caídos, quando eles caíram do 5º dia da criação, que era um futuro, na face da Terra, eles caíram no seio humano. Ou seja, eles caíram no 4º dia da criação, que é o presente. Quando eles caíram aqui,
eles se dividiram como consciências mais ligadas a homens e mulheres. Então nós tivemos, na verdade, quando eles caem, anjos e anjos. Não tivemos somente anjos. Não pode ser essa coisa homofóbica que nem é passado no sentido de Deus é masculino e só tem anjos. Se tem Micael, tem Micaela. Se tem Gabriel, tem Gabriela. Que não é tão bonita como aquela que subiu no telhado ali, mas tem, e etc. Tem tudo, tem Rafael, tem Rafaela, tudo tem uma polaridade. Então está na hora da gente começar a pensar nesse sentido andrógeno da coisa. Então como que funciona o processo? Quando eles caem na humanidade, mesmo eles não tendo condições de reencarnar no corpo que era muito denso e grosseiro, a consciência ou a presença deles na face da Terra começam a mudar. É aí que funciona o sentido da mudança do DNA que vai criar um ser humano diferenciado. Então eles estavam aqui na Terra e eles estavam forçando todo esse movimento interior dos reinos que estavam aqui. Então começa a nascer realmente homens e mulheres. Quando eles caem, o ser humano era um andrógeno bruto. Aí eles começam a entrar em corpos humanos. Então eles entram nos melhores corpos humanos, que se tornam homens e mulheres, os anjos caídos, os vigilantes silenciosos, porque eles não tinham forma quando eles caíram. Vocês vão entender por que isso, eu vou jogar a lua no processo. Aí o que acontece? Os anjos caídos que entraram em corpos de homens, quem que eles escolheram? As mulheres mais belas e mais bem preparadas para existir o cruzamento genético para que um novo ser humano nascesse. Que ia ser o futuro, essa queda foi na Lemúria. O futuro seria o Atlante. Vocês entenderam? O lemuriano foi o terceiro tipo de ser humano de 7. O Atlante foi o quarto. Nós somos o quinto. Por isso 5 sentidos, 5 dedos. Por isso 5 está ligados a nós. E quando eles começaram a cruzar, vamos dizer assim, ou se misturar com o gênio humano diretamente, os anjos escolheram as melhores mulheres. Nasceram o que nós chamamos de Nefelins, que também estão nas escrituras e no livro de Enoque. Então nascem seres como os pais, como homens. Foram os progenitores e tinha o gênio angélico. Nasceram seres, os titãs, chamados de Nefelins, que tinham uma mente acima da média. Então eles liam pensamentos, eles projetavam com a mente, dominavam os seres humanos comuns com a mente. Já o outro lado, nós tínhamos quem? Nós tínhamos as mulheres que receberam a consciência dos anjos que se aproximaram mais da consciência feminina. Então, na verdade, o que eram? Anjas. Anjas que, como também não eram bobas, escolheram os melhores homens para a procriação. E dessa procriação, quem nasce? Os Geborins, se escreve Geborins. Então aí surge, nas escrituras sagradas dos hebreus, apesar que Enoque corre do lado de todo esse processo, surgiram o que nós chamamos das misturas dos anjos ou dos deuses com os seres humanos que estavam ali preparados. Daí que surge a saga dos gregos, para você se aprofundar disso, dos semideuses. Por isso que todo semideus, ele representa uma realidade híbrida que está misturado para o simbolismo da nossa compreensão com animais e homens. Vocês estão entendendo? Porque eles representam esse cruzamento. Então os Geborins, que eram uma mistura das mulheres, que eram anjos, com os homens, eles tinham uma força psíquica muito grande, um emocional além da média. Então eles liam os sentimentos e eles controlavam com essa parte do emocional toda a consciência dos seres humanos que ali estavam. Esse que foi o princípio das religiões. Todas as religiões surgiram da adoração dos seres humanos em relação a esses seres, que eram esses progenitores, que eram homens e mulheres, e da mistura deles com os seres humanos. Só que quem lidava diretamente com o ser humano, aí que você começa a entender a Atlântida. Quem lidava diretamente com o ser humano era o híbrido, não era aquele que era o homem ou a mulher divina. Porque esses eram os verdadeiros sangue azul. Que o princípio de sangue azul, azul é azul do céu, azul de rajas da teosofia, o azul da consciência superior, que eram esses anjos caídos ou os vigilantes silenciosos do 5º dia da criação. Então, quando eles estavam aqui na face da Terra, eles se tornaram reis e rainhas. Eles se tornaram os seres que tinham todo o conhecimento dos arquétipos celestes, de um futuro que a humanidade um dia chegaria. E quem ficava entre eles e o povo eram os filhos, que eram os semideuses.
cantados e tão proclamados na cultura grega, através do processo ali. É só você estudar Hércules, agora você entende aqui. O Hércules também, e vai todas as civilizações, todas, sem exceção, trabalhar nessa mistura. A religião como que surge? Da adoração desses seres humanos comuns em relação a esses seres especiais que nitidamente vocês diziam que eles tinham mais consciência, surge a adoração. Aí que vem o lado contrário, surge também o que? O escravagismo. Eles começam a trabalhar em prol desses titãs que ali estavam, que eram as misturas ou os semideuses, e aí começa a acontecer todo o desequilíbrio que surgiu no futuro, do que nós chamamos de Atlântida, que foi uma etapa evolucional anterior à nossa, e aí precisa, através da água, ter o final de todo esse processo. É aí que entra a Lua, como resgate kármico ligado à humanidade. Porque toda a água que tem no planeta Terra em excesso veio da Lua. A ciência já está comprovando isso. Procurem ver a última revista, a última publicação da revista Science. Ali explica, e os cientistas já estão chegando lá, que muito da água da Lua está ligado à própria água existente no planeta Terra. E agora vem a chave, e eles estão estudando, eles não estão conseguindo comprovar, mas eles estão chegando lá. É o encontro da ciência com a espiritualidade, que vai provocar uma mudança no planeta Terra e novos seres humanos vão surgir. A água proveniente tanto da Terra como da Lua vieram do cinturão dos asteroides, que representa o 5º planeta que explodiu, simbolicamente ligados a quem? 5º planeta, 5º dia da criação, o planeta dos vigilantes silenciosos. Estão começando a juntar as coisas? Então vamos entender como que funciona esse processo. Vamos lá. A Lemúria, como eu falei para vocês, foi uma terceira etapa de seres humanos aqui na face da Terra. Nós estamos na 5ª, mais 2 tipos de seres humanos fecharão o processo evolutivo do nosso dia da criação, que serão 7 tipos de seres humanos. Então, no primeiro dia da criação, 7 tipos de minerais, do carvão ao diamante, fazendo todo o processo evolutivo do reino mineral. Terminou, passou-se as experiências para o segundo dia da criação. E o segundo dia da criação, nós tivemos 7 tipos de vegetais, do primeiro até o 7º, perfeito. O terceiro dia da criação, nós tivemos 7 tipos de animais, do animal mais imperfeito até o animal perfeito. Daí que surge a esfinge, porque das 7 etapas dos animais, os animais bem resolvidos foram os dos animais da esfinge. Que nós tivemos o leão, tivemos o touro, por isso que o leão é considerado o rei dos animais. Aí está incluído, por mais que vocês não acreditem também, o bode está no processo também. É um totem de imenso poder, por isso que ele está associado ao famoso Baphomet, que estava ligado ao trabalho dos templários, que é aquele ser que tem o braço para cima e o braço para baixo, solve com a gula, e a cabeça do bode, que o bode lembra o que para vocês? O que lembra o bode? É a cabra, tanto faz. Tá ligado? Não só isso, Capricórnio, mas tá ligado também ao diabo. Tá ou não tá ligado? Você fala o bode. Tá ligado ao bode. E quem é o diabo nesse sentido real? Aí que você entende a ligação desse terceiro dia da criação com o 5º. O diabo, quando ele cai com uma consciência luciférica, ele está ligado a esse 5º planeta que explodiu, que hoje nós temos no nosso sistema como o cinturão dos asteroides, que representa toda a projeção de possíveis asteroides na época que se projetaram em relação à Terra e à Lua e trouxeram toda a água que a gente conhece. Muito interessante isso. Então fica a dica para reflexão. Vou colocar aqui para vocês entenderem como que funciona isso. Vamos lá. Então nós tivemos 5 tipos, né? 5 tipos de seres humanos, né? O primeiro a gente chama de adâmico, o segundo hiperbóreo, o terceiro lemuriano, tipo de seres humanos. Foi aqui que os anjos caíram. Foi aqui que os anjos caíram, nessa terceira etapa. Com a queda deles se forma o 4º, que foi o Atlante. E hoje todos nós somos o filho do dilúvio, ou o 5º, nós somos os arianos. Esse é o nome dado na teosofia.
Esse é o nome dado na teosofia. Agora que vocês vão entender, na época que começou a Lemúria, já tinha ocorrido um determinado movimento astronômico que ia representar a queda dos anjos. Como que ocorreu isso? Era assim, ó, sistema solar, o Sol, depois você tem Mercúrio, que é o planeta mais próximo do Sol, depois você tem Vênus, e hoje aqui você tem a Terra com quem ao redor da Terra? Quem que está ao redor? Você não vê, pega um dia de lua cheia, olha para cima, tem mesmo, tem ali, é a Lua. Mas isso é hoje, sabe como é que era antigamente? Lua no terceiro sistema, Terra na quarta órbita. A Lua, ela não saiu da Terra. É isso que a ciência está começando a chegar agora. A Lua ela é muito grande em relação ao nosso planeta. Não teria como a Lua ter saído da Terra. Se você estudar as luas de Júpiter, Saturno, Urano, ou até mesmo Marte, que tem 2 satélites reais ou luas, eles não correspondem a 10, 15% do tamanho do que tem ali o astro do qual eles saíram. A Lua é imensa, a Lua é imensa. Você vai entender aqui até por que a Lua tem só uma face, que ela se demonstra para nós aqui. É muito interessante. E aqui o que você tinha? Um quinto astro. Vou colocar um pentagrama aqui como representação. Quando a Terra deixou de cumprir a sua função, olha aqui, quando a Terra começou, através do desenvolvimento do ser humano, emperrar, o que Deus fez? Ele falou, esse quinto astro, que está ligado a um astro do futuro, ele vai ter que representar as consciências e as dignidades hierárquicas que aqui estão, terão que ser projetadas aqui na face da Terra. Aí o que Deus faz? Deus explode esse astro. Esse é um dos segredos do Arcano 16 também. Que o Arcano 16, quando você vê a torre, você vê 2 anjos, e a torre é o quê? Ela é implodida, a cúpula dela, ou a parte superior, com um raio. Isso é a providência divina fazendo a queda angélica que eu estou tentando mostrar astronomicamente para vocês como ocorreu. Vocês estão entendendo? Agora o que acontecia? A Terra, olha o segredo. Antes desse quinto astro estourar, ela tinha uma lua. Ela já tinha engolido 3 pequenas luas e ela ainda possuía uma lua pequenina, mas uma lua mesmo que não correspondia a 10% dessa que a gente vê como tamanho. Agora olha o que ocorre. Quando esse quinto astro explode, uma força de explosão, o que ela faz? Ela empurra, ela provoca uma força. Não é assim que ocorre? Né? Explodiu, você vai ter um impacto vibracional que os corpos próximos vão sentir. Então a Terra, o que ela faz? Ela é empurrada próximo à Lua. Aí o que ocorre? Quando ela chega próximo à Lua, aqui vira o cinturão de asteroides. Procura hoje no Google, coloca assim, Sistema Solar. O cinturão de asteroides que aqui se encontra empurra a Terra, que tinha o quê? Tinha uma lua pequenininha, não tinha uma lua pequenininha que eu falei? Essa lua pequenininha, ela começa a se esfacelar com esse processo de empurrão. Então a Terra passa a ter com essa lua aqui, ó, um cinturão de mini asteroides bem pequenininhos, que é aí que surge o que a gente chama de Ouroboros. O Ouroboros foi gerado por esta pequena lua real da Terra, antes dessa lua que a gente conhece, que estava ao redor da Terra, que depois quando ele caiu, ele cai na parte onde a gente chama hoje de Anel de Fogo. Então ele caiu ali e ele acabou com a Lemúria. Olha como é que funcionam as coisas. Então ele estava nessa parte aqui, esfacelado, e como a nossa Lua, que hoje a gente observa, ela é bem menor que o planeta Terra, o que acontece com um corpo menor quando ele recebe o impacto de um corpo maior que aproxima dele? A Lua é capturada pelo seu movimento pela Terra. Vocês estão compreendendo o que aconteceu? E a Lua tinha água. É isso que a ciência está comprovando agora, através do que estão trazendo. Né? Então aí que você começa a entender por que a Lua danada
no seu sentido de consciência, ela representa coisas do passado. Vamos entender então.